E você é da sua casa, você sabe qual é a origem do seu sobrenome? Você já parou para pensar com quantos sobrenomes você tem contato diariamente? Aqui no Todo Seu? Bom, até agora já foram, além do meu, né? Alba, Deride, Ribeiro, né, Papo? Ribeiro, Alba, enfim, fora os que estão ainda por vir. Então, olha, mais de 20 milhões de brasileiros têm o sobrenome Silva. Uau! Por exemplo, nós vamos saber mais curiosidades com a ajuda do pesquisador e genealogista que é o Rodrigo Trespar. Falei certo. Boa noite, Rodrigo. Você está bom, querido? Obrigado por ter vindo. É um prazer. Uma coisa, Rodrigo, que eu acho... Obrigado pelo convite. Obrigado, querido. Eu adoro genealogia. Te falei em off, inclusive. Subimos juntos no elevador. E eu não sei porque que as escolas brasileiras não têm isso como cadeira. Eu acho fantástico, assim. Eu acho que a genealogia te permite conhecer um parente, né? Às vezes distante. E isso quebraria preconceitos, né? Sem dúvida. A gente sabe que todos estamos interligados em menor ou maior grau, em menor ou maior distância, né? Isso aproxima. Genealogia, quem faz genealogia costuma-se dizer que é uma cachaça, é um vício que não para mais, porque tu quer saber, tu conhece o avô, tu quer conhecer o bisavô e o trisavô e assim vai. Eu fui atrás da minha genealogia também, acho muito legal. Você vê que brasileiro mesmo é o tupi, né, Juan? Porque isso sim, se você não é índio, você não é brasileiro. Aqui não tem ninguém que não tem um sanguezinho europeu, japonês, não é italiano. Então, nessa, vamos começar. Como é que surgiu o uso de sobrenome, Rodrigo? Bom, Rony, assim, o homem sempre se identificou na história, na pré-história, com o prenome, né? Que a gente conhece hoje como nome próprio, né? Rodrigo, por exemplo. Enquanto caçadores-coletores, né? Quando o homem inventa a agricultura, quando surge a criação do pão, por exemplo, de plantar e colher, e aí isso começa a assentar e criar as cidades, né? É que ele começa a ter uma maneira mais para identificar, porque os grupos de caçadores-coletores, eles são pequenos, né? 10, 20, 100 pessoas no máximo. Quando começa o assentamento humano em cidades, se cria as grandes cidades, começa a crescer e aí começam a se repetir nomes. Então é preciso ter um meio para distinguir um de outro. Claro. Os dois meios mais comuns que surgiram, né, são os meios de identificação através do pai, né? Sim. E os toponímicos, né, que são os regionais, por regiões. Tá. A gente já vê isso na Bíblia, né? Por exemplo... Jesus de Nazaré. De Nazaré, está indicando que é de Nazaré. Os gregos também, antigos também, tinham essa identificação, né? Tales de Mileto, enfim. Sim. Ou então a identificação, que também é bíblico, né? Dos profetas, fulano de tal, filho de ciclano. Sempre com a identificação assim. Quem começou a organizar e sistematizar a questão dos sobrenomes foram os romanos antigos, né? Eles tinham o número é composto por 3 partes. O prenome, que nós chamamos de hoje o nome próprio, né? O nome e o cognome. Vamos tomar um exemplo como do Marco Túlio Cícero, por exemplo, né? Pensador romano. Marco era o nome dele. Túlio vinha da família, que identificava a tribo de onde ele vinha, e Cícero era uma identificação dentro da família, no caso, uma verruga, né? uma peculiaridade dele. Alguns romanos mais famosos, que tinham conquistado um feito importante, né? Como, por exemplo, os imperadores, César Augustus, aí tinham agnomen, né? Que é o nome Augustus o Divino. Quando os germanos derrubaram, as tribos bárbaras derrubaram o Império Romano, e a Europa foi desestabilizada, essas tribos não tinham essa ideia, esse sistema de identificação. Então isso se perdeu. A Europa ficou, voltaram-se a usar só os prenomes, né? Os nomes próprios que a gente tem. Isso na época da invasão dos godos, dos visigodos. Isso, no século VI, 5, 6, quando o Império Romano é desintegrado por invasões, né, constantes. Isso. E ainda tinha, você falou dos 3 nomes, mas tinha, por exemplo, uma coisa além disso. Por exemplo, Públio Cornélio Cipião, o africano. Sim, que tinha feito conquistas no norte da África. Que era a identificação, esse é o agnomen, né? Esse nome que é o tal do agnomen. Isso, para diferenciar. Desculpa.
E depois, como os bárbaros invadiram a Europa, e isso se perdeu, né, porque os bárbaros os germânicos não tinham esse hábito de se manteve sempre os nomes próprios. E como a Europa ficou com essa questão a urbanização ficou abalada, o pessoal voltou muito para a área rural. Isso vai levar um tempo, alguns séculos depois, quando começa de novo a urbanização da Europa, a tentar se identificar esses sobrenomes de novo, né? Criar identificações para diferenciar um Pedro do outro. Tá. Uma cidade com 2 Pedros, como é que a gente vai identificar? E aí começa então o uso comum das profissões para identificação. O Pedro que era alfaiate, vai ficar Pedro Alfaiate. Se fosse em alemão, por exemplo, né, seria Schneider. Se fosse em italiano, Sartori. Né? Tem essa questão. Sim. E isso a gente acaba, outros vão criando, também vão ter os nomes... Tem o Schumacher. Sim, que é sapateiro. Olha, me lembrei agora disso. E assim outros nomes, né, vão se criando as profissões. E quando a reforma protestante acontece no século XVI, 1517, os pastores com Lutero ou com Calvino? Com Lutero, né? Tá. Os pastores começam a ver que há uma importância de eles precisam registrar esses novos fiéis que eles estão conquistando. Né? Tá. Então começa a se registrar batismo, casamento e óbito. E aí, se botar só João, morreu João, quantos, né? Um monte deles, quantos Pedros? Então começa a se usar essa questão das profissões e outras, como os patronímicos, né? Que são os dos nomes, depois a gente vai ver alguns ali. Tá. E isso começa a se estabilizar no século XVI, então, e aí vai ficar... Só que esse não tinha essa questão de ser hereditário, de passar de pai para filho ainda, né? Isso vai ser um pouquinho mais tarde, século XVII, XVIII, até se estabilizar e ficar fixo no século XIX, né? No Brasil, por exemplo, a gente começa a ter registros de civil, né? Com a República, e aí vai ser obrigado a ser registrado, enfim. Uma coisa interessante, nós estávamos falando também off, a questão das variações que ocorrem nos sobrenomes. Exatamente. Né? O caso do meu é um exemplo bem, né, Trespa, porque naquela época tudo se escrevia manuscrito. Pelo som, né? E às vezes... O som era aquele... Por exemplo, os meus familiares paternos, que eram imigrantes alemães, foram para uma região que havia muitos portugueses, não entendiam o alemão, então eles reproduziam de uma forma que entendiam, que soava melhor para eles. Então se criou outras grafias, e daí de um sobrenome original começa a surgir outras ramificações com variações na grafia. No caso do meu, tem com D, com P, com 2 S. E a mesma... E foi do mesmo imigrante. E assim também há casos, por exemplo, de outras famílias que têm origem Souza com S, com Z, tudo dessas variações. Sintra, que é o meu caso, com C e com S. Com S. Com S em Portugal, eu sei. Agora, Marco, falando de Portugal, eu tinha uma curiosidade muito... Tem 2 curiosidades para você antes da gente continuar com o nosso papo. A primeira é a seguinte: por que nomes, por exemplo, Pedro Álvares Cabral não era Pedro Álvares de Gouveia? Por que chamam de Cabral? Isso eu não entendo. Porque, no caso dos alemães em específico, eles tinham um padrão. Quando nascia alguém, o filho recebia o nome do pai, o sobrenome do pai, isso era um padrão. A mulher também, ela não tinha, a mulher não usava o sobrenome, ela usava o do marido. Os portugueses não tinham muito padrão. Normalmente o filho primogênito recebia o pronome do pai, né, e o restante não. As mulheres não tinham sobrenome para elas não herdavam o sobrenome dos pais, elas recebiam o nome Santos, Anunciação, Conceição, dos Anjos. E os portugueses não tinham uma regra clara para definir, e o caso do Cabral é esse, né? Não era o primogênito e usava o sobrenome de familiares próximos, dos avós, de algum padrinho, de algum, né, alguém importante na família. Papola, você sabe a origem do seu... Ribeiro de Almeida. Eu tenho 2 Ribeiros, tem um Ribeiro do lado da minha avó e o Ribeiro do lado da minha avó, mas eu tenho essa dúvida também, porque carrega o Ribeiro de Almeida, a família é Ribeiro de Almeida, né? E tem uma outra família Ribeiro, e juntaram as Ribeiro tem Ribeiro é bem de Baciada. Tem, né? São os cristãos novos, né? Meu último sobrenome tem Engadar com Pau também, Nogueira. São sobrenomes que a gente chama de toponímicos. Estão ligados a... Nós vamos continuar com esse papo, você não vai entregar tudo, que a gente vai mostrar tudo aí na telinha, não é? Então vamos fazer aquela pausinha agora, aquela paradinha estratégica, e a gente volta já com música, mais curiosidades, com o Rodrigo e, claro, aquele pãozinho para a gente beliscar. Estou beliscando tudo já.
A gente já volta, Roda. Nós voltamos com todo o seu e muita curiosidade sobre algo que diz muito sobre você, sobre a sua história, enfim, seu sobrenome. E ao meu lado está esse pesquisador, genealogista, que vai responder muitas dúvidas, inclusive as minhas, fundamentalmente as minhas, que é o Rodrigo Trespar. Rodrigo, você está falando que existe uma classificação, vamos dizer, etimológica, né, dos sobrenomes. E chegou a hora, então, que você explicar mais sobre ela. Vai ter aqui uma computação gráfica para a gente mostrar. É só rodar. Mostra aí, Aninha. O primeiro são os toponímicos. Muito prazer. São aqueles ligados à identificação de região, né? Por exemplo, alguém que veio de uma região que se produz azeitona, né? É o Oliveira? É Oliveira. Ou alguém que nasceu naquela região. Então, era designado Oliveira. Não que necessariamente seja um cristão novo, perseguido pela Santa Inquisição? Não tem a ver. Muitos, né, vieram para o Brasil, uma boa parte, inclusive é uma história até um pouco perdida do Brasil, sim, que é o povoamento de portugueses no Brasil nos primeiros séculos, uma boa parte deles foi feita por cristãos novos, né, judeus, que estavam fugindo da Inquisição. Mas não, aqui se popularizou muito porque esses fugitivos, esses estavam fugindo da Inquisição na Europa e fugindo da perseguição, eles chegavam aqui com um sobrenome, mas eles precisavam se esconder dessa perseguição, né? Um meio de sair dessa era trocar o sobrenome e usar um que fosse mais comum aqui. Mas mais aqui no Brasil isso? Isso, no Brasil. É porque as pessoas falam assim, não, Rony, você é Sintra Nogueira. Significa o seguinte, que você é cristão novo, porque Sintra é uma cidade e Nogueira é uma árvore. Aí eu comecei a estudar isso. Os dois sobrenomes, meu Sintra e o meu Nogueira, são de bem antes da Inquisição. 1154, século XII. Sim. Então, olha, isso é um mito. São algumas famílias nobres que adotavam esses sobrenomes. E depois, claro, chegando aqui no Brasil, a população menos, né? Aqui não eram nobres, estavam aqui por fugitivos, enfim, navegadores. Então, adotaram esses escravos, indígenas também, adotavam esses sobrenomes. Os escravos adotavam, por exemplo, os sobrenomes dos seus senhores, né? Escravo que pertencia a um Silva, a um Oliveira. A Mary Del Priori, que é uma historiadora, você conhece? Sim. Ela de vez em quando vem aqui, precisa voltar. E num livro dela ela fala isso, que os escravos adotavam o nome de seus senhores. Olha que bacana, Juan. Impressionante, né? E Nogueira também. Nogueira é um toponímico, né? Que é de uma região que se produz a nós. Bom, pro próximo como é que é? São os patronímicos. Se for etimológico, patronímico de pai e mãe. Matronímico, são né? Aqueles que são derivados lá, desde que a gente estava no começo sobre a Bíblia, né? Sim. Que identificavam por um filho. Pedro, no caso, Bernardo. Filho de Bernardo ficou Bernardi. Em italiano. Mas é italiano. Italiano, sim. É contigo isso, Ana. Fernandes, filho de Fernando. Gonçalves, filho do Gonçalo. Interessante. Esses são... Rodrigues, filho de Rodrigo. Martinez ou Martins, filho do Martinho. Ai, que então, interessante. Que estão ligados ao pai ou, em alguns casos, menos comum à mãe, né? Mas não é fascinante a genealogia? É fantástico. Vou repetir, por que não se ensina isso nas escolas? E nós temos a genealogia, além da documental, temos a genética também. Hoje o DNA faz... eu li aquilo que nós estamos falando agora há pouco. Imagina, seu DNA diz que você pode ser escandinavo, você pode ser índio, você pode ser negro, para nós brasileiros, isso é uma farra do boi, né? Eu tenho um pouquinho de cada um, de escandinavo, de ibérico, africano, índios aqui da América, de norte a sul. E é fantástico, porque tu consegue, esses novos programas de genealogia, tu faz o teste e tu consegue se conectar a outras pessoas que tu não tem o mesmo sobrenome que o teu, mas tem uma ligação genética. Isso permite se cruzar. Legal. Vamos para o outro. Vamos ver. Profissões e ocupações. Eu já entendi. Aquele que nós falamos aqui na Idade Média. Patronímico estava difícil. Agora, profissões, ocupações. Que é a questão da profissão para identificar, né? Aí tem alguns exemplos, como Miller, né, em alemão. O Miller, tá? Que é da nossa ascendência, é verdade. Ferrari, Ferreira. Hunter, que é caçador. Enfim, algo que identificasse a profissão dele, que eu falei antes do alfaiate também, outros casos. Interessante isso. Está ligado à ocupação desse... O que diferenciava os dois Pedros, ou os dois
nomes, né, era a profissão deles. E passou-se a acrescentar o nome Pedro Ferreiro. Legal. Claro. Bom, vamos para o próximo, então. Características físicas, descritivos ou apelidos. Que é aquela questão de que Alba, Albini... Que é claro. Que é claro, branco. Em inglês vai ser white e vai ser branco. Branco e não vai ficar legal. De repente essa pessoa era muito clara, então passou para os descendentes dela uma característica física. Veloso, que é peludo, né? Alguém que tivesse muitos pelos. Olha. Pinto, que era associado à gentileza, pinto, né? Sim. Raposa, que também é um animal que era ligado à esperteza. Olha, raposa. Algo que pudesse associar. Fox, né? Fox. Guerreiro. Alto, a pessoa que pode velho, Pedro velho, em alemão vai ser alto, daí. Então, cada... O que você falou, Aninha? Os religiosos. Os religiosos, né? Aí, tá. Que aí mais era para as mulheres, né? Mas também havia para homens. Aqueles nascidos em 1º de novembro, dia de Todos os Santos, por exemplo, ganhavam o sobrenome Santos, dos Santos, daí a origem dos Santos. É assim que se diz. E aí tem outros, né? Trindade, Assunção em espanhol, Salvador, Salvatore em italiano. Que essas coisas se mesclam, né? Um blend. Agora, o sobrenome mais comum no Brasil, que eu estava falando quando a gente abriu aqui o programa, o nosso papo, Silva, Souza, Santos, Oliveira, enfim. E esses? O Silva vem do latim. Né, selva, é verdade? Selva, floresta. E ele ficou bem comum, foi bem adotado aqui no Brasil. Tem mais de 20 milhões 20 milhões de Silva? De Silvas. É o mais comum. Eu tinha uma copeira que o nome dela era Maria da Silva. Meu, que inferno essa mulher vivia. Tem 4 milhões de Maria da Silva. A minha ancestralidade, a minha árvore é uma floresta, na verdade, não é mais uma árvore, né? Eu tenho até o século XIII documentado o lado materno e o lado paterno até o século XVII. Então, sim, e tu encontra o avô do avô, o bisavô do avô, e aí tu vai, né, ramificando. Então, obviamente que eu também tenho Silva, assim como os outros sobrenomes que são os mais comuns no Brasil. O outro vai aparecer... que é o Santos, sobrenomes, né? comuns no Brasil, Santos. Que é aquilo que eu falei, né, que está ligado às mulheres, né, que tinham o nome Santos, ou aqueles que nasceram no dia de Todos os Santos, aí recebiam Todos os Santos, ficou dos Santos. Que mais? Oliveira já explicou também. Que era na produção de azeitona. Eu também, a minha mãe é Oliveira. Né? E uma coisa que nós estávamos falando antes dos portugueses, né, é que o meu avô tinha vários irmãos e cada um tinha um sobrenome diferente. E não era Oliveira original. A minha esposa também é Francisco, o sobrenome deles hoje, que parece com um prenome. E antes era Gonçalves. Porque não havia uma regra clara. Então cada um... Tem amiga que o sobrenome é José. Patronímico. Ah, que coisa, né? Depois do Oliveira, quem mais que tem a minha? Souza. Souza. Com Z e com S. Sim, que é uma variação, né? Que significa? Seixo. Vem do latim seixo, que é pedra. Então, também é um toponímico, né? Uma região de pedreira, alguma coisa. Tá. E vários... Não quer dizer que um Souza tem a mesma origem, da mesma região. Sim, sim. Pode não ter ligação nenhuma. E se fizer um teste de DNA para ver, por exemplo, não vai fechar. Porque havia várias famílias Souza, assim como havia várias famílias Oliveiras, enfim. Bom, nós falamos... Eu queria uma curiosidade. Fala, Juan. Eu sou Júnior, né? Eu tenho o mesmo nome do meu pai, Júnior. E eu, em pequeno, tinha um amigo que tinha o mesmo nome do pai. Mas ele não era Júnior nem filho, nem segundo, nem terceiro. Porque ele tinha o nome da mãe no meio. Tá. Né? Isso não é muito comum, né? Não é comum. Eu também tenho um filho que é Júnior, Rodrigo Trespar Júnior, mas se tem a descendência Júnior, ou filho, ou neto, né? Ele precisa ter o mesmo nome do homenageado, né? Que às vezes é o sobrinho. Mas o pai era Fernando. O sobrinho também. E ele era Fernando, só que ele não era Júnior. Colocaram uma... Ah, sim, tá, mas se não for Júnior, daí tudo bem, pode colocar o nome de Fernando e aí botar o nome da mãe, do avó. Exatamente, mas isso não é muito comum. Normalmente, se você tem o mesmo nome do seu pai, você é Júnior, né? Mas ou filho, ou enfim.
Para ter o Júnior e o filho, ele precisa ter o mesmo nome, né, que a gente chama que é o nome próprio, sim, e o sobrenome. Sim, sim. O da mãe não pode entrar nesse caso, ele tem que ser tem que ser igual. No caso do meu é Rodrigo Trespar Júnior, ele está dizendo que é filho do Rodrigo Trespar, para te diferenciar um do outro. Patronímico. Tá ocorrendo hoje a volta de usos, assim, de identificar os avós. Dar o nome de uma avó e aí usar das duas avós, ou de um... Só que aí não poderia usar o Júnior, né? Ou o filho, ou neto. Eu tenho um primo que chama-se, que é músico também, Mário Afonso III. Eu tenho que continuar essa história contigo. Quero que você volte aqui, Rodrigo. O Rodrigo Trespar, ele é, na verdade, autor do Histórias Não ou Mal Contadas. Ali, ó, seus livros ali, ó. Ganhei os 3, autografados, inclusive. Gostou? É só atravessar aqui, na FENAC deve ter tudo lá, né? Com certeza. Obrigado, querido. Obrigado. Eu agradeço. Um abraço. Volta, porque esse assunto é sensacional.